Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Naum Souza Lima, da Assembleia de Deus Missão Europa Brasil, e dentro de instante temos uma palavra para o teu coração. Deus irá alcançar você através desta palavra e Jesus irá renovar a sua vida espiritual. Mateus capítulo 26, versículo de número 30, diz assim: E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Diga comigo: o Pedro que nega, os discípulos que abandona e o Cristo que não desiste. Diga mais uma vez: o Pedro que nega, os discípulos que abandona e o Cristo que não desiste. Toma o seu assento enquanto nós ministramos a palavra de Deus. Falar sobre esse texto é necessário entender a ação que ele causa na vida de todos nós. Jesus, nos versículos que estão atrás, está na sua última Santa Ceia. É a Santa Ceia da revelação, é a Santa Ceia do conforto, é a Santa Ceia da promessa, é a Santa Ceia da comunhão. É nesse período que a gente percebe que João está deitado com a sua cabeça nos peitos de Jesus. É nesse período que há indagação de quem seria o traidor diante dos discípulos de Jesus. Mas por que tudo isso aconteceu? Isso aconteceu para a honra da glória de Deus, em valorização para a salvação do homem e o favor da sua igreja. Se a gente olhar, depois que Malaquias termina o seu ministério, há um silêncio de 400 anos sem a voz de Deus para o povo de Judá e Jerusalém. É um tempo caótico, é um tempo desesperador, é um tempo em que esse povo não ouve mais a voz de Deus através dos profetas, não vê mais a manifestação de Deus como viram os seus antepassados, como viram os seus pais, como viram os seus avós. Deus resolveu se calar para cumprir uma grande promessa. Depois de 400 anos sem resposta, Deus resolve abrir a sua boca para revelar o seu plano de salvação para a humanidade. É num período de tempo em que tudo está desordenado, em que tudo está sem esperança. A Bíblia diz que Deus resolve descer através do anjo Gabriel para um moço chamado Zacarias, segundo o que Lucas escreveu no capítulo de número 1 do seu evangelho. No versículo 5 em diante, você percebe que esse anjo desceu, disse a Zacarias que a sua mulher daria um filho, pois ela era estéril, mas Deus estava mudando o ciclo de vida desta mulher para gerar uma promessa de salvação para o povo de Israel.
É bem perceptível que esse João, que foi prometido a esta Isabel, livrou esta Isabel, assim como ela canta o seu canto de gratidão, que Deus livrou ela da vergonha dos judeus e das suas circunvizinhas, pois para a mulher era um tormento não poder gerar, para a mulher era um tormento não poder dar um filho ao seu marido, pois a mulher no Antigo Testamento só era valorizada porque gerava, só era valorizada porque dava filhos, só era valorizada porque conseguia aumentar a semente do seu marido. E se você perceber ao longo da história bíblica, você percebe muitas mulheres estéreis na Bíblia que a um certo ponto criou alguma situação para que Deus possa lhe dar um filho. Se você olhar a vida de Ana, esta Ana chorou, esta Ana se amargurou diante do altar de Deus, até Deus lhe dar um filho e a sua vergonha cessar. Se a gente perceber, a mesma Raquel também, mulher de Jacó, ela era estéril. Enquanto Lia dava filhos a Jacó, a sua madre estava fechada e ela não podia gerar. E a Bíblia diz que chegou um certo momento que ela teve inveja da sua irmã, porque sua irmã gerava e ela não conseguia gerar para o seu marido. Mas Deus, como tem o plano nas suas mãos e as promessas determinadas nas mãos de Deus, Deus resolve mudar a história da vida de Israel através da vida das mulheres, que geraria os filhos e chegaria na descendência de Davi, e da descendência de Davi nasceria o Salvador, o Cristo, a qual a igreja está aqui presente por causa do nascimento, por causa da morte, por causa da ascensão e por causa de Cristo assentado à direita de Deus e intercedendo pela sua igreja. Porque no jardim a mulher perdeu o seu valor, no jardim a mulher está diante de uma grande promessa, em que ela geraria o Salvador para a humanidade, e a salvação alcançaria o seu povo. Mas é no período de Lucas que a gente percebe esse plano se cumprindo, depois do nascimento de João, da promessa feita a João o Batista, do seu nascimento. Esta Isabel foi escondida por 5 meses até ela conceber uma certa estatura da sua geração. Mas a Bíblia diz, no seu 6º mês de gravidez, o anjo resolve descer na Galileia, e ele visita uma mulher despojada, uma virgem, e ele resolve trazer à memória aquilo que ele havia prometido, ainda no jardim do Éden, através da semente da mulher. E ele olhou para Maria e diz: agraciada és tu, mulher, entre todas elas da terra, pois o teu ventre vai gerar o Salvador. Você foi escolhida para gerar a salvação de Israel. Perceba que ela coloca alguns limites por causa que ela não conhecia homem. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo desceria sobre ela, encheria ela e ela se engravidaria para gerar a promessa de Israel. Só que o texto que nós lemos depois da Santa Ceia, Jesus resolve ir para o Monte das Oliveiras, pois estava aproximando o período de Jesus se entregar em favor da sua igreja, o período em que Jesus se preparou durante os seus anos de vidas para se entregar em favor do seu povo. A Bíblia diz que depois da ceia, depois da revelação do traidor, depois de João ouvir o coração de Jesus bater, eles cantam um hino, vai para o Monte das Oliveiras, e diante desse texto que nós lemos, Jesus em primeiro lugar vai avisar os seus discípulos acerca do seu abandono. Jesus vai avisar no versículo de número 30 ao 32, dizendo: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite
vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Perceba que Jesus usa um texto de promessa de Zacarias capítulo 13 e versículo de número 7, aonde o profeta profetiza que Jesus seria ferido, o pastor seria ferido, o bom pastor seria ferido, e o seu rebanho se dispersaria, a sua igreja fugiria, os seus discípulos queriam parar por causa do acontecimento. Mas o que alegra aqui, que antes desse acontecimento acontecer, Jesus abre os olhos dos seus discípulos, traz à luz aquilo que estava escondido e traz a orientação que eles iriam se escandalizar, eles iriam abandonar Jesus, eles iriam negar ao ponto de desistir do Salvador. Mas a gente percebe também no versículo 33 que o mesmo Pedro também, que era o líder dos discípulos em sua totalidade, ele também vai ser avisado, ele também vai responder a Jesus depois do seu questionamento. Você percebe o versículo 33, mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalize em ti, eu nunca me escandalizarei. Percebe que Jesus avisa os discípulos, mas nenhum deles teve a coragem de se levantar para responder aquilo que Jesus havia avisado aos seus discípulos. Mas como Pedro é uma pessoa explosiva, Pedro responde aquilo que vem na sua mentalidade. E diante daquele questionamento, ele vai responder a Jesus: ainda que todos te abandonem, de forma nenhuma eu te deixarei. Pedro está dizendo a Jesus que tudo pode se acabar, mas ele estaria do lado de Jesus. Mas se você perceber o versículo de número 34 desse texto, você percebe Jesus dizendo: disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E todos os discípulos de Jesus disseram as mesmas coisas, percebe? E todos os discípulos concordaram com a mesma palavra. Percebe que Pedro é o ousado de dizer a Jesus, mas todos eles concordaram de dar a sua vida pelo Salvador. Eu quero abrir um parêntese esta noite e dizer que nós não somos diferentes de Pedro, nós não somos diferentes dos discípulos de Jesus, nós não somos de forma nenhuma. Nós estamos aqui, nós estamos com Jesus, nós passeamos com Jesus, nós dizemos a Jesus que não deixaremos Ele de forma nenhuma, mas as nossas atitudes distanciam Jesus, as nossas atitudes negam Jesus, a nossa conduta nega Jesus. Nós não somos diferente desse Pedro aqui não. A gente diz que vai estar até o final, mas a primeira tempestade que vem à tona, a gente se desmurece, não quer mais ir para o culto, não quer mais congregar, não quer saber mais da palavra, não quer saber mais da igreja, não quer saber mais do evangelho de Jesus. Nós estamos no mesmo pacote, nós somos a mesma igreja, nós somos um povo que diz a Jesus: estamos aqui, mas quando Jesus precisa, nós o abandonamos, nós o negamos. Mas antes de tudo isso, há um aviso de Jesus, e este aviso é regado com uma promessa. Qual é a promessa, pregador? O aviso é que todos se escandalizariam e todos vazariam. Mas qual é a promessa? E eu ressuscitarei e irei adiante de vós a Galileia. Perceba aqui que Jesus está dizendo ao seu povo: mesmo que vocês se escandalizem, mesmo que vocês me neguem, mesmo que vocês desistam de mim, eu vou ressuscitar, porque a promessa ela não pode deixar de se cumprir, e eu vou adiante de vós. O que Jesus estava dizendo já na prenúncia desse texto era que não abria mão da sua igreja, que não abria mão daqueles que negou, que
não abria mão daqueles que iam se escandalizar, que não abria mão daqueles que negaria Jesus agora. Mas Jesus disse: eu vou ressuscitar e eu vou adiante de vocês, eu vou para Galileia. Jesus está dizendo: vocês podem até negar pelaquilo que eu estou dizendo a vocês, mas tenham uma certeza, a minha ressurreição, ela é notória, e a minha promessa a vocês, ela está de pé. Quando eu ressuscitar, a primeira coisa que eu vou fazer é ir em busca de vocês na Galileia. Por que isso seria na Galileia? Porque os discípulos são da Galileia. Então, quando eles negassem a Cristo, a primeira opção era voltar para casa, voltar para as velhas práticas, voltar para o seu costume antigo da lei, voltar para aquilo que eles praticavam. E Jesus bem sabia dessa situação. Em segundo lugar, o Pedro que nega e o galo que canta. Perceba o versículo de número 20, o capítulo 26 e o versículo 69. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Versículo 71. E saindo para o pátio, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele o negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco aproximaram os que estavam ali e disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Perceba a veracidade desse texto, pois depois que Jesus avisa os seus discípulos, no versículo 30 em diante, Jesus vai para o Getsemane, Jesus vai orar, Jesus vai se entregar, Jesus vai sentir o peso do pecado da humanidade. É nesse período de tempo, depois da oração do secreto, que Jesus se sentiu sozinho, Jesus se sentiu abandonado, que os seus discípulos não foram capazes de apoiar Jesus nesse momento de confronto espiritual, porque foi nesse momento que os nossos pecados pesaram sobre Jesus, foi nesse momento que a nossa culpa pesou sobre Jesus, foi nesse momento que o nosso pecado começou a desfigurar Jesus, ao ponto de ele começar a suar sangue, liberando o peso dos nossos pecados, e a tormenta dos nossos pecados estava sobre ele, assim como disse o profeta Isaías. Era nesse momento que Jesus mais precisava, e os discípulos estavam dormindo, os discípulos não puderam vigiar. Jesus, depois desta oração, ele desperta os discípulos e chega o traidor, leva Jesus, e é nesse período que os discípulos se escandalizam, é nesse período que os discípulos vão vazar. Mas o que me encabula aqui é Pedro. Todos eles vazaram, menos João e Pedro. Pedro seguia Jesus de longe. Diante do sinédrio, ele conseguiu entrar através de João, que era amigo de alguns homens que estavam lá dentro no sinédrio. Ele conseguiu entrar no pátio do julgamento, mas ele estava de longe seguindo a Jesus, com medo de ser preso, com medo de ser condenado junto com Jesus. É nesse período de tempo que você percebe, enquanto Jesus está sendo julgado, enquanto Jesus está sendo condenado, enquanto Jesus está sofrendo ao favor da sua igreja, Pedro está sentado na roda dos escarnecedores se aquecendo. Pedro está sentado na roda junto com o povo que não era para estar. A primeira queda de Pedro não foi quando ele se assentou, foi quando ele
que seguiu Jesus de longe. Todas as vezes que você chega a um estado de vida que você começa a abandonar a intimidade com Jesus e seguir Jesus de longe, você está em um precipício de queda. A segunda queda de Pedro foi quando ele se assentou na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque todos estavam zombando de Jesus naquela roda, todos estavam escarnecendo de Jesus naquela roda, todos estavam comemorando a prisão de Jesus naquela roda. É nesse período que cumpre o Salmo de número 1: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas Pedro não resistiu, Pedro se assentou, e diante da multidão zombando de Jesus, ele tentou se esconder através da negação. O povo olhou a Pedro dizendo: tu és um dele, eu nem conheço esse homem, eu não sei quem ele é. Pedro saiu daquela localidade, foi para outro cenário, olharam para Pedro dizendo: tu parece com ele, você também é um dele. De forma nenhuma, nem conheço esse homem, nem sei quem ele é. Mas perceba que a terceira vez que olham para Pedro diz: ei, você é um dele, porque a tua fala te condena, tu fala igual a ele, tu veste igual a ele, tu anda do jeito dele, não tem jeito de você não ser do meio dele. É nesse período que Pedro vai negar, Pedro vai praguejar, Pedro vai, nesse momento, para se livrar da prisão, ele faz de tudo para não ser preso junto com Jesus. E é nesse período que o galo vai cantar. O despertador para Pedro era o galo que cantava. Alguns teólogos dizem que o galo era uma trombeta, mas isso é uma falácia, porque se o galo fosse uma trombeta, Jesus não usaria a expressão: Jerusalém, Jerusalém, terra que apedreja os profetas e mata aqueles que eu estou enviando. Quantas vezes eu tentei te ajuntar, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Se não existisse galinha nem galo, Jesus não usaria este texto. É por isso que eu digo: aonde a Bíblia não tem vez, não há voz para a igreja. Vai aonde a Bíblia tem voz, vai aonde a Bíblia tem vez, vai aonde a Bíblia tem autonomia, vai aonde a Bíblia te dá veracidade para haver pensamento diante de Deus. É nesse período que Pedro vai perder para o galo, um simples animal, mas Pedro vai perder para o galo. Mas o que me chama a atenção é que Pedro perde para o galo, mas Jesus não pede Pedro para Satanás. Pedro, ele nega diante da multidão, mas Jesus não nega Pedro e não desiste de Pedro. É nesse cenário que vai se cumprir a profecia em que todos deixaram ele, todos abandonaram ele, todos desistiram dele. O Pedro que estava dizendo que iria até a morte é o Pedro que está negando. Mas eu quero abrir um parênteses e dizer aqui que nós não somos diferentes desse Pedro. Há momento que nós estamos igual ao Pedro, nós vamos até o final, Jesus, nós vamos contigo até a morte, nós vamos avançar. Mas o que acontece? A primeira tempestade, a gente já não consegue mais caminhar. A primeira tempestade, a gente não consegue mais andar com Jesus. A primeira tempestade, a gente quer deixar o barco, quer abandonar o evangelho. Mas deixa eu te dizer, você pode até ter perdido para o galo diante desse confronto, mas Jesus não vai te perder para Satanás. Jesus não vai perder a tua alma ao inferno. Você pode até estar caído, você pode até ter chegado neste ambiente sem conhecer a Jesus, em uma vida mergulhada no pecado, em uma vida na imoralidade sexual, em uma vida a dois aí afora. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: você pode ter negado, você pode ter abandonado, mas Ele está dizendo: eu não vou perder você a Satanás, eu não vou perder a sua alma a Satanás, eu não vou perder a sua vida a Satanás. Perceba para Jesus que a alma é mais preciosa do que disseram ao seu respeito. A alma é mais preciosa do que disseram ao respeito de Jesus. Por que que Jesus estava
dizendo a Pedro que não desistiria de Pedro, porque Jesus já estava pagando o preço pelo pecado de Pedro. Agora nada poderia condenar o Pedro, nada poderia distanciar o Pedro do evangelho, nada poderia distanciar o Pedro da presença de Jesus. É nesse cenário que o galo canta, que Pedro se lembra da palavra de Jesus. E a Bíblia diz que quando o galo cantou, Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou a Pedro, e o olhar de Jesus trouxe duas coisas a Pedro. Primeiro, a repreensão de Pedro negar Jesus. Segundo, o amor de Jesus ainda estava em pé diante de Pedro. Jesus estava dizendo: tu negou, Pedro, mas eu não desisto da sua vida. Aí a Bíblia diz que Pedro se arrependeu e chorou amargamente. Mas perceba que esse Pedro aqui, ele vaza, ele foge, ele tenta se esconder, dizendo: acabou, já neguei o Salvador, não tem jeito mais para mim. É nesse período de tempo que você percebe que os discípulos todos vazaram. Só fica João, só fica as mulheres, só fica a mãe de Jesus quando Jesus é condenado. É aqui que eu quero abordar para as nossas irmãs que estão mais um ano de parabéns pelo Dia das Mães. Perceba que todos deixaram, menos as mulheres e João. É nesse período que você percebe que Jesus está na cruz, depois de ser condenado, depois de ser batido, depois de ser cuspido, depois de rasgarem Jesus, depois de pregarem Jesus na cruz. Ele está na cruz. É nesse período que todas as mulheres estão chorando, e Jesus vai dizer: não chores por mim, chorei por vós e pelo vosso fruto do vosso ventre. Perceba que depois desse cenário, eu imagino a mãe de Jesus desesperada. É nesse período que João escreve que Jesus olhou para a mãe dele e disse: ei mulher, eis aqui o teu filho que era João, e ei filho, eis aqui a tua mãe. Jesus estava dizendo a João: João, eu vou terminar o meu ministério aqui como homem, e agora eu vou ressuscitar sendo Deus. Tem uma coisa, João, cuida desta mulher, ela foi a minha mãe enquanto eu era Deus homem, então a partir de hoje ela será a sua mãe e tu será o filho dela. Por que que isso aconteceu? Porque segundo os historiadores, José já teria morrido, que era o pai de Jesus segundo a tradição, já teria morrido. Então Maria estaria sozinha. Por quê? Porque Jesus até esse ponto, ele sustentou a sua mãe, ele cuidou da sua mãe, e Jesus não ia deixar a sua mãe de forma nenhuma desamparada. É nesse contexto que Jesus vai olhar a João e vai dizer: João, cuida dela por mim, porque até aqui eu cuidei com todo cuidado, mas a partir de agora eu ortogo a você esta responsabilidade. Ela será a tua mãe e você será o filho dela. Aí o texto diz, João escrevendo no seu evangelho: e a partir daquele dia Maria foi para a casa de João e passou a morar e a ser cuidada por ele. Veja que nesta cruz, depois que Jesus é levado para a cruz, ele dá o brado de vitória na cruz, ele vai ao sepulcro, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E é nesse período que o Cristo que não desiste daqueles que o negaram, é nesse período que esse Cristo não vai desistir daqueles que o abandonaram. Veja o que o texto está dizendo em Marcos capítulo 16, versículo de número 6 e 7, o texto está dizendo assim. Perceba o que o escritor escreve aqui nesse texto, no verso 6 e 7. Porém ele disse-lhe: não vos assustei, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos, dizei àqueles que o abandonaram, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis vós, assim como ele disse. Jesus estava revelando aqui que diante da negação e diante de tudo aquilo que havia dito a Jesus, perceba que Jesus está dizendo: a promessa que eu fiz ainda está de pé.
diz àqueles que me abandonaram, e diz a Pedro que me negou, que eu irei adiante de vós, e vós me vereis naquele mesmo local na Galileia. Veja que eu acho muito interessante esse texto. Enquanto todos se esconderam, no cair do terceiro dia, no domingo pela manhã, quem é que vai ao túmulo de Jesus? As mães, as mulheres, vai embalsamar o corpo de Jesus. Aquilo que não tinha valor para a sociedade, as mulheres valorizaram. As mulheres valorizaram um defunto que havia morrido. As mulheres foram com cuidado para embalsamar o corpo do Salvador. Perceba que é nesse momento que elas têm uma surpresa, e esta surpresa é reveladora, porque a primeira aparição de Jesus, em João capítulo 20, versículo 11 ao 17, ele aparece a Maria. Ele vai aparecer a ela no jardim, depois que ela viu que não tinha mais nada dentro do sepulcro, depois que ela viu e desesperou: para onde levar o corpo do meu Salvador? Para onde levar o corpo do meu Senhor? É nesse período que ela vai chorar, é nesse período que ela está desesperada, é nesse período que ela vê que a única coisa que lhe interessava de valor, que ninguém poderia roubar, era o corpo, mas levar o corpo de Jesus. É aí que ela vai chorar, e ela vai ao jardim, e quando ela chega no jardim, depois da orientação dos anjos, a Bíblia diz que ela vê o jardineiro, e o jardineiro, ela vai dizer: ei, para onde levar o corpo dele? Se você o levou, me diz para onde foi que você levou o corpo dele, porque eu irei buscar. Ele talvez não tenha valor para você sentimental, não tem valor para você material, mas é muito valoroso para nós. Nós viemos cuidar do corpo daquele que se entregou ao nosso favor. Aí é nesse período que ela tem uma surpresa pela voz daquele que revelou, dizendo: Maria. Automaticamente ela escutou e lembrou da voz do Salvador, e é nesse contexto que ela vai se prostrar, e Jesus dizendo: não me impede, mulher, porque eu ainda não fui ao meu pai, ao vosso pai, mas diz aos discípulos aí, diz a eles que eu irei adiante de vós para a Galileia. Jesus está dizendo: vocês me negou, vocês me abandonaram, mas a promessa que eu fiz ainda está de pé. Eu não abro mão da história de vocês, eu não perco vocês a Satanás. A igreja dispersou, mas o pastor da igreja morreu por ela, e se ele morreu por ela, ele não vai abrir mão desta igreja, porque ela foi comprada, porque essa igreja é valiosa, essa igreja é valiosa, essa igreja é poderosa. Então Jesus não vai abrir mão desta igreja. É por isso que nós estamos aqui em meio ao ano que passa. Você nega Jesus, mas você está aqui porque você pode até se escapulir lá fora, mas aquele que deu a vida por você, ele vai em busca da sua alma, pois ele não abre mão da sua vida. Você pode até distanciar ao ponto de você não querer mais evangelho, não querer mais Bíblia, não querer mais palavra de Deus, mas quando você ouve alguém falando dele lá fora, você é confrontado, porque Jesus está dizendo: eu não abro mão da sua vida, eu não abro mão da sua história, eu não desisto de você. Pode ter me abandonado, pode ter me negado, mas o sangue que foi derramado na cruz foi derramado ao teu favor, foi derramado para te purificar. Ouça e diga para alguém que está ao seu lado: o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Libera essa palavra para alguém. Talvez tenha alguém pensando que está a última vez da sua vida, está condenado, mas Jesus me trouxe aqui esta noite para dizer: o sangue que foi derramado no Calvário tem poder de te purificar de todo pecado. Não há pecado maior que ele não possa te perdoar, não há pecado tão profundo que ele não possa te perdoar, não há falha tão grande que ele não possa te perdoar. Eu estou sentindo Jesus aqui. Tem barulho de glória a Deus nesta casa. Há uma atmosfera espiritual pairando sobre esta casa. Jesus está dizendo a alguém aqui que está desistindo: eu não abro mão da sua vida. A sua alma é preciosa, a sua alma é valiosa. É culto missionário. O Cristo não desiste da sua história, o Cristo não desiste de você, o Cristo não desiste da sua alma.
Só tem ressurreição porque teve fruto da mulher no Gênesis. Só tem ressurreição porque Jesus valorizou a mulher no Calvário. Aquilo que o diabo fez de tudo para desvalorizar, Jesus valorizou a mulher com excelência, ressuscitando, segurando a sua promessa para que a igreja estivesse aqui esta noite. Eu já concluo dizendo: a segunda alternativa que Jesus apareceu, os discípulos que foram embora para Emaús, tudo vazaram, desistiram de Jesus. Mas o texto diz: enquanto eles caminhavam, se arrazoavam entre si, Jesus apareceu do lado. Os discípulos que negaram Jesus estão do lado agora. Não viram quem era ele, mas ele viu quem eram os seus discípulos que estavam indo embora. Eles vão se confrontar. Perdemos a salvação, a única esperança foi embora. Jesus olhou e disse: por que vocês estão tristes? Por que vocês se arrazoais entre si? Vocês não lembram da promessa? Vocês não lembram do que os profetas escreveram desde Moisés até todos eles? Vocês não lembram, não? E Jesus abriu a palavra, explicou no começo ao trajeto deles ao final. Chegou na aldeia, Jesus fez que ia mais longe. Eles olharam dizendo: ei moço, já está tarde, fica conosco esta noite. O sol já declinou, tudo já não dá mais para caminhar, fica conosco esta noite. Jesus foi para casa com eles, e pela tradição deram oportunidade para o visitante celebrar aquele momento, partindo o pão e dando a eles. É nesse momento que eles fecham os seus olhos. Jesus eleva as suas mãos ao céu com o pão e Jesus vai partir. E a Bíblia diz: enquanto Jesus orava, os discípulos abriram os olhos e viram a marca do cravo nas suas mãos. E de repente, quando Jesus deu graça, ele desapareceu. Os discípulos olharam para o outro dizendo: era ele, nós não sabia. É por isso que pelo caminho, quando ele nos abria a palavra dos profetas, o nosso coração ardia, pegava fogo. Era ele, nós não sabia, e ele está vivo. Eu imagino eles olhando dizendo: você viu a marca na mão dele? Você viu a marca do cravo na mão dele? Você viu? Jesus estava dizendo: vocês me abandonaram, mas eu não desisto de vocês. E a Bíblia diz que imediatamente eles voltaram para trás, voltaram de noite ainda, que parecia ser impossível, porque estava escuro, mas eles voltaram alegre, gratificando a Deus, porque Jesus apareceu. A terceira aparição, Jesus aparece a Pedro. No capítulo 21 de João, você percebe a indagação de Jesus aparecendo a Pedro, e nesse contexto você percebe que Jesus vai questionar a Pedro por 3 vezes, dizendo: tu me amas, tu me amas, tu me amas. E Pedro disse: Senhor, Senhor sabe que eu te amo, tu sabe de todas as coisas, tu conhece a minha alma por completa. Mas se você perceber o termo grego que Jesus usou, tu me amas, para Pedro, Jesus estava usando para Pedro, dizendo no amor ágape, o amor de Deus. Mas quando Pedro responde, Pedro não responde no amor ágape, Pedro responde no amor fraterno, filéu. Aí quando Jesus indaga de novo por 3 vezes, Pedro está dizendo: Senhor, eu não te amei ao ponto de se entregar por você, eu te neguei, eu só te amo como um amigo, mas a partir de hoje eu quero te amar mais. E o Senhor conhece o estado do meu coração, o Senhor conhece o estado do meu amor. É nesse período que você vai perceber Jesus olhando para Pedro, dizendo: ei Pedro, a tua morte vai glorificar mais a Deus que em toda a sua vida de evangelho com ele na terra. Jesus estava dizendo: Pedro, o que ficou para trás nós passa uma borracha aqui, porque a partir de hoje, tu que me negou no passado não nega mais no presente, tu que desistiu de mim no passado já não desiste mais de mim nesse momento presente. Perceba aqui agora que esse Pedro volta feliz, vai para o cenáculo. Jesus aparece mais uma vez aos seus discípulos, os discípulos vê Jesus, Tomé não estava, e é nesse período que Jesus aparece depois de 8 dias, aparece a Tomé e diz: ei Tomé, olha aqui a minha mão, enfia a tua mão aqui do meu lado, coloca a tua mão na marca do cravo que está na minha mão, larga de ser incrédulo e seja crente. Depois disso, depois que Tomé toca, Jesus faz a promessa aos seus discípulos para eles irem darem fruto para a glória de Deus. Fique em pé. Você entendeu o que Jesus está dizendo aqui?
Não importa o tanto que você o negou, não importa o tanto que você o abandonou, não importa o tanto que você desistiu dele, o sangue que foi derramado ao seu favor te garante o perdão para os teus pecados. O Cristo que viu tu negando e abandonando é o mesmo Cristo que vai em busca da sua alma. Tem muita gente dizendo: eu vou sair da igreja, eu não vou mais para o culto, por causa que aconteceu um conflito, aconteceu uma briga, aconteceu uma coisa, eu vou desistir da igreja. O culpado é Jesus, o culpado é a igreja. Mas tem uma coisa na sua mente: Jesus nunca foi o culpado por nossa desunião, Jesus nunca foi o culpado por nossos defeitos, Jesus nunca foi o culpado por nossa desavença, Jesus nunca foi o culpado. Você que o negou, você que o abandonou, está usando desculpa para abandonar Jesus ainda mais. Mas esta noite Jesus está vindo aqui através da palavra de Deus para te dizer: você pode ter perdido para o galo, mas eu não te perco a Satanás. Você pode ter abandonado, mas eu não te abandono. Você pode ter desistido, mas eu não desisto da sua vida. A sua alma é preciosa, a sua vida é preciosa, a sua vida é preciosa. E eu quero saber se tem alguém aqui esta noite que quer entregar a sua alma a Jesus. Eu quero saber aqui esta noite se tem alguém que quer se reconciliar com Jesus. Eu abandonei, eu neguei, eu preciso voltar. Volte, Jesus está de braços abertos. Volte, Jesus está no mesmo lugar que você o negou. Volte, que Jesus está no mesmo lugar que você o abandonou. Volte, que a promessa ainda está de pé. Ele ressuscitou e a promessa ainda está de pé. Ele irá diante de vós para a Galileia. Mas a promessa nesse tempo presente é que Ele virá buscar a sua igreja. Esta é a promessa que paira sobre a nossa vida. Venha a Cristo esta noite. Coloque a mão no teu coração. Vamos orar. Você tem voz para orar. Você tem voz para agradecer. Se não tivesse mãe, não teria redenção. Se não tivesse mãe, não teria perdão. Você pode agradecer pela vida da sua mãe. Você pode agradecer pela vida do Cristo que não te desiste de você. Você pode agradecer diante das suas fraquezas. Jesus continua te esperando de braços abertos para te receber. Ó Deus amado, Deus querido.